Antes de existirem números, antes de existir escrita, antes de existir civilização, o ser humano já tentava entender o mundo. Tudo começou com o medo, com a fome e com a necessidade de sobreviver. Quando um caçador saía para buscar alimento, ele precisava saber quantos animais havia visto, quantos dias tinham passado e quantas lanças ainda restavam. Sem números, não havia futuro. Os primeiros números não eram símbolos, eram riscos feitos em ossos, marcas em pedras e desenhos nas paredes das cavernas. Cada risco representava uma tentativa de controlar o tempo, a comida e a própria vida. Eram registros simples, mas que carregavam o peso da sobrevivência. Um traço para cada dia de caça, um nó em uma corda para cada animal abatido. Eram maneiras de organizar o caos, de prever o amanhã. Muito antes de alguém falar em ciência, povos da antiga Mesopotâmia já registravam quantidades em tábuas de argila para controlar colheitas, impostos e exércitos. Sem perceber, eles estavam criando a base invisível do mundo moderno. A contagem permitiu o comércio, a agricultura em larga escala e a formação das primeiras cidades. O número se tornou a linguagem do poder. Quem controlava os números, controlava os recursos, controlava o destino de nações inteiras. Cada ponte que você atravessa, cada prédio que você vê e cada tecnologia que você usa hoje começa exatamente aqui. Mas alguém, em algum momento da história, teve uma ideia que mudaria o planeta para sempre. A invenção que transformou riscos em ossos na linguagem universal da matemática. Essa ideia não foi apenas sobre contar. Foi sobre entender padrões, prever o futuro e construir um mundo que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Imagine um mundo sem computadores, sem calendários, sem dinheiro. Esse era o nosso mundo. A jornada dos números é a jornada da própria humanidade. Uma história de engenhosidade, curiosidade e a busca incansável por ordem em meio ao caos. Do Egito Antigo, com suas pirâmides monumentais construídas com uma precisão matemática assustadora, até a Grécia, onde filósofos como Pitágoras descobriram que o universo falava a língua dos números. Cada cultura contribuiu com uma peça desse quebra-cabeça gigantesco. Os romanos, com seu sistema numérico prático mais limitado, construíram um império, mas foi na Índia que a verdadeira revolução aconteceu. A invenção do zero, um conceito que parecia representar o nada, mas que na verdade abriu as portas para o infinito. O zero permitiu o sistema posicional que usamos hoje, tornando cálculos complexos incrivelmente mais simples e abrindo caminho para a álgebra, o cálculo e toda a ciência moderna. Pense no GPS que te guia, no smartphone no seu bolso, na economia global. Nada disso seria possível sem essa longa e fascinante evolução. Os números deixaram de ser apenas uma ferramenta de contagem e se tornaram a chave para decifrar os segredos do cosmos. Com eles, medimos a distância das estrelas, entendemos a estrutura do átomo e criamos inteligência artificial. Mas essa história não é apenas sobre grandes gênios e civilizações antigas. Ela está presente no nosso dia a dia. Quando você olha o relógio, quando faz uma compra, ou quando planeja suas férias, você está usando uma tecnologia que levou milênios para ser desenvolvida. Uma herança que conecta você diretamente aos primeiros caçadores que riscavam ossos para sobreviver. A história dos números é, no fundo, a nossa própria história. Uma saga de como transformamos a necessidade de contar ovelhas na capacidade de contar estrelas. Como fomos de marcar pedras a programar o futuro. E essa jornada está longe de terminar. A cada novo problema que resolvemos, a cada nova tecnologia que criamos, estamos escrevendo o próximo capítulo da incrível história dos números. Junte-se a nós nesta viagem para descobrir como simples marcas em pedras se tornaram a linguagem que define o nosso mundo. Esta é a história de como aprendemos a contar, e ao fazer isso, aprendemos a construir o futuro. Fique conosco para desvendar os segredos por trás da invenção mais poderosa da humanidade. Você já ouviu falar do homem que quase descobriu o cálculo 1800 anos antes de Newton? Um gênio tão brilhante que suas ideias pareciam vir do futuro. Hoje vamos falar de Arquimedes, o homem que conversou com o infinito. Para Pitágoras, os números eram Deus. Para Arquimedes, os números eram a chave para decifrar o universo. E ele usou essa chave como ninguém. Uma de suas histórias mais famosas é a da coroa do rei Hierão. O rei suspeitava que seu ourives o tinha enganado, misturando prata no ouro puro de sua coroa. Como provar sem danificá-la? O rei desafiou Arquimedes. A lenda conta que, ao entrar na banheira e ver a água transbordar, Arquimedes teve uma iluminação. Ele percebeu que poderia medir o volume da coroa pelo deslocamento da água. Empolgado, ele teria saído correndo pelas ruas de Siracusa,
gritando Eureka, Eureka, que significa encontrei, e assim desmascarou a fraude. Mas Arquimedes foi muito além disso. Ele foi o primeiro a calcular uma aproximação incrivelmente precisa do número π, usando polígonos com até 96 lados, inscritos e circunscritos em um círculo. Ele espremeu o valor de π entre duas frações, chegando a um resultado que só seria superado séculos depois, com a invenção do cálculo. Era como se ele estivesse espiando por uma fresta do tempo, vendo uma matemática que ainda não existia. Quando sua cidade, Siracusa, foi atacada pelos romanos, Arquimedes se tornou o engenheiro-chefe da defesa. Ele projetou máquinas de guerra fantásticas, garras gigantes que podiam levantar navios inimigos para fora da água, e catapultas de precisão assustadora. A lenda fala até de um raio da morte, um sistema de espelhos que concentrava a luz do sol para incendiar os navios romanos. Embora isso seja provavelmente um mito, mostra o tamanho da reputação que ele tinha. Suas invenções aterrorizaram o exército romano por anos, mas toda a genialidade tem um fim, e o de Arquimedes foi trágico. Quando os romanos finalmente invadiram Siracusa, o general Marcelo deu ordens expressas para que o grande pensador fosse poupado. No entanto, um soldado encontrou Arquimedes completamente absorto, desenhando diagramas geométricos na areia. Quando o soldado o interrompeu, Arquimedes, irritado, teria dito: "Não perturbe meus círculos." O soldado, sem reconhecê-lo ou simplesmente ignorando suas ordens, o matou ali mesmo. A mente mais brilhante da antiguidade foi apagada por uma espada impaciente. Por séculos, muito do trabalho de Arquimedes se perdeu. Foi apenas em 1906 que um palimpsesto, um manuscrito raspado e reescrito, foi descoberto em Istambul. Sob os textos religiosos medievais estava um tesouro, uma cópia de uma obra perdida de Arquimedes, chamada O Método dos Teoremas Mecânicos. Era quase como uma escola secreta de pensamento. Nela, Arquimedes descrevia como usava conceitos de física, como centro de gravidade e alavancas, para resolver problemas matemáticos complexos. Ele estava, na prática, usando uma forma primitiva de cálculo integral, antecipando em quase 2 milênios as ideias de Newton e Leibniz. A descoberta desse texto reescreveu a história da matemática. Mostrou que Arquimedes não era apenas um engenheiro genial, mas um matemático teórico de uma profundidade quase mística. Ele não apenas resolvia problemas, ele criava os métodos para resolvê-los. Ele entendia o conceito de infinito, de uma forma que seus contemporâneos mal podiam sonhar. Ele calculou áreas e volumes de figuras curvas, essencialmente somando infinitas fatias finas, a base do cálculo moderno. Arquimedes nos deixou um legado que vai muito além de Eureka. Ele nos ensinou que a curiosidade é a maior das ferramentas, e que a matemática é a linguagem do universo. Sua vida e sua morte trágica nos lembram do poder da mente humana e da fragilidade da existência. Ele foi um homem que, com areia, réguas e uma mente sem limites, ousou conversar com o infinito. Você acha que a matemática foi descoberta? E se eu te disser que para Amhomin, ela foi uma revelação divina? Que os números não eram apenas ferramentas, mas a própria essência de Deus? Prepare-se, porque hoje vamos falar sobre o homem que transformou os números em uma religião. Pitágoras. Muitos conhecem Pitágoras pelo famoso teorema que aprendemos na escola. Aquele do A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Mas a verdade é que Pitágoras era muito mais que um matemático. Ele era um guru, um líder espiritual, quase um profeta, e ele não inventou os números, mas foi o primeiro a perceber o poder místico por trás deles. Para ele e seus seguidores, tudo no universo podia ser explicado através de números e suas relações. A música, o movimento dos planetas, a própria alma humana, tudo era harmonia, tudo era matemática. Nascido na ilha grega de Seimas, por volta de 570 a.C., Pitágoras viajou pelo Egito e Babilônia, absorvendo conhecimento antigo sobre geometria e astronomia. Mas quando voltou para a Grécia, ele não fundou uma simples escola. Ele criou uma sociedade secreta, uma espécie de culto. Os pitagóricos, como eram chamados, viviam em comunidade, eram vegetarianos e seguiam regras de conduta extremamente rígidas. O conhecimento era sagrado e compartilhado apenas entre os iniciados. Divulgar os segredos da Irmandade para o mundo exterior era um crime punível com a morte. Dentro dessa comunidade, os números ganhavam personalidades e significados profundos. O número 1 representava a origem de tudo, a unidade, o 2, a dualidade, o feminino, o 3, o masculino, o 4, a justiça, e o número 10, a soma dos 4 primeiros,
era considerado o número perfeito, a Tetrax, e era objeto da mais alta veneração. Eles juravam por esse número. A música era central para eles. Acredita-se que Pitágoras foi o primeiro a descobrir que as notas musicais podiam ser traduzidas em frações numéricas. A harmonia que ouvimos em uma melodia era, para ele, a prova viva de que o universo era governado por leis matemáticas. O famoso Teorema de Pitágoras, na verdade, talvez nem tenha sido descoberto por ele. É provável que já fosse conhecido pelos babilônios. O que Pitágoras e sua escola fizeram foi prová-lo de forma lógica e abstrata, integrando-o ao seu sistema filosófico. A ideia de que uma verdade universal poderia ser provada com pura lógica era revolucionária. Isso mudou tudo, mas a devoção aos números também tinha um lado sombrio. Além da conta que um de seus seguidores, Hipaso, descobriu a existência dos números irracionais, ao aplicar o teorema, em um quadrado de lado 1, a hipotenusa seria a raiz quadrada de 2, um número que não pode ser expresso como uma fração. Essa descoberta abalou os fundamentos da fé pitagórica, que acreditava que tudo era feito de números inteiros e suas proporções. A existência de algo irracional era uma heresia. Dizem que Hipaso foi expulso da seita, e algumas versões da história afirmam que ele foi afogado no mar pelos próprios companheiros, por ter revelado esse segredo terrível. O legado de Pitágoras é imenso. Ele elevou a matemática de uma ferramenta prática para uma disciplina abstrata e filosófica. Sua crença de que a realidade tem uma estrutura matemática influenciou Platão e, através dele, toda a filosofia e ciência ocidental. A ideia de que o universo é compreensível e governado por leis lógicas nasceu ali, naquela comunidade mística no sul da Itália. Da próxima vez que você usar uma fórmula matemática, lembre-se, para Pitágoras, você não estaria apenas calculando, você estaria tocando a mente de Deus. Você já parou para pensar como os números que a gente usa todo dia, o 1, 2, 3, foram parar no nosso caderno? Pode parecer que eles sempre estiveram aí, mas a verdade é que por muito tempo, a Europa usava um sistema bem complicado, os números romanos. Tenta aí fazer uma conta de dividir com eles, e um pesadelo. Agradeça a um monge italiano do século XIII, que mudou tudo isso. O nome dele era Leonardo de Pisa, mas a gente conhece ele pelo apelido Fibonacci. Filho de um comerciante, ele viajou muito pelo norte da África e pelo Oriente Médio. E foi lá que ele teve contato com uma invenção genial dos indianos e árabes. O sistema de numeração decimal, com 10 símbolos, incluindo o revolucionário zero. Fibonacci percebeu na hora que aquele sistema era muito mais simples e poderoso. Quando voltou para a Itália, por volta do ano 1202, ele escreveu um livro chamado Liber Abaci, ou o livro do cálculo. Nesse livro, ele não só apresentou os números que usamos hoje, como também mostrou como eles facilitavam a vida de todo mundo. Comerciantes, contadores, matemáticos. Era uma verdadeira revolução. Imagina só. As contas que levavam horas com algarismos romanos agora podiam ser feitas em minutos. Foi um salto gigantesco que ajudou a impulsionar o comércio e a ciência na Europa. Mas a genialidade de Fibonacci não parou por aí. No mesmo livro, ele propôs um probleminha aparentemente simples sobre a criação de coelhos. Ele perguntou: se você começar com um par de coelhos, quantos pares você terá depois de um ano? Supondo que eles se reproduzam de uma certa maneira. A solução desse problema deu origem a uma das sequências mais famosas da matemática, a sequência de Fibonacci. Ela começa com 0 e 1, e cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Então fica 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, e assim por diante, até o infinito. O que é realmente incrível sobre essa sequência não são só os números em si, mas onde a gente encontra eles. E aqui a história fica ainda mais fascinante. A sequência de Fibonacci é tipo a assinatura da natureza. Sério, o número de pétalas na maioria das flores geralmente é um número de Fibonacci. Lírios têm 3 pétalas, botões de ouro têm 5, margaridas podem ter 34, 55 ou 89. É impressionante. As espirais nas pinhas, no abacaxi, nos girassóis. Adivinha? O número de espirais em cada direção quase sempre corresponde a 2 números de Fibonacci vizinhos, como 21 e 34. Essa sequência aparece até na formação das galáxias espirais e na concha de alguns moluscos, como o náutilo. É como se a matemática fosse a linguagem secreta que o universo usa para criar beleza e eficiência. Essa proporção, conhecida como a proporção áurea, derivada da sequência, é considerada esteticamente agradável e foi usada por artistas e arquitetos por séculos, da Grécia Antiga até a Renascença. Então, da próxima vez que você digitar um número no seu celular,
olhar para uma flor no jardim, ou até mesmo uma concha na praia, lembre-se do monge italiano, que há mais de 800 anos, nos deu as ferramentas para entender o mundo de uma forma completamente nova. Fibonacci não apenas mudou a matemática, ele nos mostrou que os números estão em toda parte, conectando tudo ao nosso redor de uma maneira linda e misteriosa. Quem aí nunca ouviu falar do famoso duelo entre Hamilton e Bohr? Mas e se eu te disser que existe um duelo intelectual que moldou o mundo como o conhecemos hoje? Um confronto de gigantes que não envolveu pistolas, mas sim canetas, equações e muito, mas muito ego. Estou falando da maior briga científica da história, Isaac Newton contra Gottfried Wilhelm Leibniz. A batalha pela paternidade do cálculo. No final do século XVII, a ciência estava explodindo com novas descobertas. Para ir além, os matemáticos precisavam de uma nova ferramenta, uma linguagem capaz de descrever o movimento e a mudança. O cálculo era essa ferramenta. E incrivelmente, dois homens, em países diferentes e trabalhando de forma independente, chegaram à mesma ideia revolucionária quase ao mesmo tempo. De um lado do ringue, tínhamos Isaac Newton, o gênio inglês, recluso, brilhante e, vamos ser sinceros, um pouco paranoico. Ele desenvolveu sua versão do cálculo, que ele chamou de método das fluxões, lá pelos anos de 1660. Mas, sendo Newton, ele guardou tudo para si. Ele só compartilhava suas descobertas com um círculo muito restrito de amigos e não publicou nada por décadas. Ele estava mais preocupado com alquimia e teologia na época. Do outro lado, tínhamos Gottfried Wilhelm Leibniz, o polímata alemão, um diplomata, filósofo e matemático que era o oposto de Newton, extrovertido, sociável e ansioso para compartilhar suas ideias com o mundo. Leibniz desenvolveu sua própria versão do cálculo por volta de 1674 e, ao contrário de Newton, publicou seu trabalho em 1684. E aqui começa o drama. A notação de Leibniz como os famosos dy sobre dx era elegante, intuitiva e muito mais prática que a de Newton. Por isso, ela se espalhou rapidamente pela Europa. Quando Newton finalmente publicou seus trabalhos sobre o cálculo, muitos já estavam usando o sistema de Leibniz. A comunidade científica ficou dividida. Quem inventou primeiro? A coisa esquentou de verdade quando os apoiadores de Newton acusaram Leibniz de plágio. A alegação era que Leibniz teria visto alguns dos manuscritos não publicados de Newton durante uma visita a Londres em 1673 e roubado a ideia. Leibniz, é claro, negou veementemente. Ele defendeu sua honra e sua originalidade, mostrando seus próprios rascunhos e o desenvolvimento lógico de suas ideias. A briga se tornou uma questão de orgulho nacional. Era a Inglaterra contra a Alemanha. A Royal Society de Londres, presidida por ninguém menos que o próprio Newton, montou um comitê para investigar a questão. E adivinhem só o resultado? O comitê, basicamente controlado por Newton, declarou que ele era o primeiro inventor, e ainda deu a entender que Leibniz era um ladrão de ideias. Foi um golpe baixo, uma manobra política que manchou a reputação de Leibniz por anos. Leibniz passou o resto da vida tentando limpar seu nome, mas a influência de Newton era poderosa demais. Ele morreu em 1716, amargurado e com sua contribuição ofuscada. Por causa dessa briga, os matemáticos britânicos se recusaram a usar a notação de Leibniz por quase um século, que acabou atrasando o progresso da matemática na Grã-Bretanha. Hoje, a história fez justiça. Os historiadores concordam que Newton e Leibniz inventaram o cálculo de forma independente. Newton chegou lá primeiro, mas Leibniz publicou primeiro, e sua notação é a que usamos até hoje. Ambos são considerados co-criadores dessa ferramenta matemática essencial. Essa história não é apenas sobre equações, é uma lição sobre genialidade, rivalidade, ego e a importância de compartilhar o conhecimento. O duelo entre Newton e Leibniz nos mostra que até as mentes mais brilhantes da história são humanas, com todas as suas falhas e paixões. E é essa complexidade que torna a história da ciência tão fascinante. Já imaginou prever o movimento de um planeta com apenas alguns cálculos? Ou criar um mapa perfeito de uma superfície curva? Parece ficção científica, mas foi a realidade de um homem que transformou para sempre a nossa compreensão do universo. Carl Friedrich Gauss, o príncipe dos matemáticos. A genialidade de Gauss apareceu muito cedo. Diz a lenda que com apenas 3 anos, ele corrigiu um erro de cálculo nas contas do seu pai. Aos 7, na escola,
Seu professor pediu para a turma somar todos os números de 1 a 100, esperando ter um bom tempo de sossego. Mas o jovem Gauss entregou a resposta quase que instantaneamente. Como ele fez isso? Ele percebeu que podia agrupar os números em pares. 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98. Todos os pares somam 101. Como existem 50 pares, a resposta é 50 vezes 101, 5050. Simples, rápido, é absolutamente genial. Esse tipo de pensamento fora da caixa definiu toda a sua carreira. Gauss não se contentava com o conhecimento existente. Ele o reinventava. Uma de suas contribuições mais revolucionárias foi no campo da geometria. Por milênios, todos aceitavam a geometria de Euclides como a única verdade. Mas Gauss começou a questionar: e se o espaço não for plano? E se ele for curvo? Ele desenvolveu o conceito da curvatura gaussiana, uma forma de medir a curvatura de uma superfície em qualquer ponto. Pense numa folha de papel. Ela é plana, tem curvatura zero. Você pode dobrá-la no cilindro, mas ela continua intrinsecamente plana. Agora, pense na superfície de uma laranja. Ela é curva. Você não consegue achatá-la sem rasgar ou esticar. Gauss nos deu a matemática para descrever e quantificar essa diferença fundamental. E por que isso é tão importante? Bem, quase um século depois, um certo Albert Einstein estava desenvolvendo sua teoria da relatividade geral. Ele precisava de uma ferramenta matemática para descrever como a massa e a energia curvam o próprio tecido do espaço-tempo. E qual foi a base que ele usou? Exatamente a geometria diferencial de Gauss. Sem o trabalho de Gauss, Einstein teria tido uma tarefa muito mais difícil, talvez até impossível. A matemática de Gauss foi a linguagem que permitiu a Einstein descrever a gravidade não como uma força, mas como a consequência da curvatura do universo. Mas as contribuições de Gauss não param por aí. Você já usou o GPS do seu celular? Agradeça a Gauss. Os sistemas de geodésia, que medem e mapeiam a Terra com precisão, são baseados em seus métodos. Engenheiros civis, quando projetam pontes e edifícios, usam princípios que ele ajudou a estabelecer. No mundo da estatística, a famosa curva de sino, ou distribuição normal, também é chamada de distribuição gaussiana. Ela é fundamental para tudo, desde o controle de qualidade na indústria até a análise de dados financeiros. Ele também fez avanços incríveis na teoria dos números, no magnetismo e na astronomia. Quando o asteroide Ceres foi descoberto e depois perdido de vista, foram os cálculos de Gauss que permitiram aos astrônomos encontrá-lo novamente. Ele era uma força da natureza, uma mente que parecia enxergar a estrutura matemática escondida por trás de tudo. A história de Carl Friedrich Gauss nos mostra que a matemática não é apenas um conjunto de regras e fórmulas chatas. É uma linguagem poderosa, uma ferramenta para decifrar os segredos mais profundos do cosmos. Do movimento dos planetas à forma do nosso universo, a herança de Gauss está em todo lugar, moldando o nosso mundo tecnológico de maneiras que mal percebemos. Você já imaginou um mundo onde tudo na matemática pudesse ser provado, onde cada verdade tivesse uma prova definitiva e não houvesse nenhuma ponta solta? Por décadas, os maiores matemáticos do mundo sonharam com isso. Eles queriam criar um sistema perfeito, um castelo de lógica onde tudo se encaixasse. Mas em 1931, um jovem austríaco de apenas 25 anos chamado Kurt Gödel publicou um trabalho que abalou os alicerces desse sonho. Gödel não era apenas brilhante, ele era um gênio que via o que ninguém mais conseguia ver. Enquanto todos tentavam construir a torre da matemática perfeita, ele percebeu uma falha fundamental na própria estrutura. Foi aí que ele formulou seus famosos teoremas da incompletude. O que esses teoremas dizem? De uma forma simples. Primeiro, que em qualquer sistema matemático complexo o suficiente, como a aritmética que usamos todos os dias, sempre existirão afirmações verdadeiras que simplesmente não podem ser provadas dentro daquele sistema. Pense nisso. Existem verdades matemáticas que são verdadeiras, mas que nunca, jamais poderemos provar que são. É como encontrar uma porta trancada sem chave. Você sabe que há algo do outro lado, mas nunca conseguirá abrir para confirmar. O segundo teorema é ainda mais chocante. Ele diz que nenhum sistema matemático pode provar sua própria consistência. Ou seja, a matemática não pode usar suas próprias regras para garantir que ela mesma não tem contradições. É como tentar levantar a si mesmo puxando os próprios cadarços. É impossível. Essa descoberta foi um terremoto no mundo intelectual. A busca pela certeza absoluta, pelo fim da matemática,
tinha chegado a um beco sem saída. G. Demonstrou que a matemática, a rainha das ciências, não era perfeita nem completa. Ela teria sempre mistérios, horizontes inalcançáveis. Para muitos, foi uma decepção, mas para outros, foi a libertação. A matemática não era um livro fechado, mas sim uma aventura infinita, com novas verdades sempre à espera de serem descobertas, mesmo que nem todas pudessem ser provadas. G. Dell se tornou uma lenda, amigo próximo de Albert Einstein em Princeton. Eles caminhavam juntos, dois gigantes da mente humana, discutindo os segredos do universo. Mas a mente que desvendou os limites da lógica também era atormentada por seus próprios demônios. Com o passar dos anos, G. Dell desenvolveu uma paranoia severa. Ele tinha um medo extremo de ser envenenado. Esse medo cresceu tanto que ele se recusava a comer qualquer comida que não fosse preparada e provada, primeiro por sua esposa, Adele. Ele confiava nela completamente, mas o destino pode ser cruel. Em 1977, Adele ficou gravemente doente e precisou ser hospitalizada por um longo período. Sem ela para preparar suas refeições, o medo de G. Dell o consumiu. Ele parou de comer. O homem que provou que a lógica tinha limites acabou se tornando prisioneiro de sua própria mente lógica. Kurt G. Dell morreu de inanição em um hospital. Em seu atestado de óbito, a causa da morte foi descrita como desnutrição e inanição causadas por distúrbio de personalidade. Foi um fim trágico e solitário para uma das mentes mais brilhantes que já existiu. A história de G. Dell é um lembrete poderoso. Ele nos ensinou que mesmo os sistemas mais lógicos têm seus limites e mistérios. E sua vida nos mostra que a mente humana, capaz de feitos incríveis, também é frágil e precisa de cuidado. Ele provou o impossível na matemática, mas não conseguiu vencer a batalha dentro de si mesmo. Imagine só, um garoto pobre, nascido no sul da Índia, que mal conseguiu terminar a escola, mas que sozinho revolucionou a matemática para sempre. Essa não é uma história de ficção. É a vida de Srinivasa Ramanujan, um dos maiores gênios que o mundo já viu. Ramanujan era diferente. Ele não via a matemática como os outros. Para ele, os números eram amigos e as equações, uma forma de arte. Ele dizia que uma equação não tinha sentido se não expressasse um pensamento de Deus. E de onde vinham suas ideias geniais? Ele contava que a deusa de sua família, Namagiri, lhe soprava as fórmulas em sonhos, acordava no meio da noite e anotava tudo freneticamente em seus cadernos, sem se preocupar em provar como havia chegado lá. Ele simplesmente sabia que estava certo. Ele enxergava padrões no caos, conexões onde ninguém mais via, coisas como as partições de um número, que é basicamente de quantas formas você pode escrever um número como uma soma. Por exemplo, o número 4 pode ser escrito como 4, 3, mais 1, 2, mais 2, 2 mais 1, mais 1, e 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 maneiras. Parece simples, né? Mas e para o número 100, ou 1000? Ramanujan criou uma fórmula que chegava assustadoramente perto da resposta exata, algo que os maiores matemáticos da época achavam impossível. Sua genialidade era tão crua e intuitiva que ele precisava de ajuda para ser compreendido. Então ele começou a escrever cartas para matemáticos famosos na Inglaterra. A maioria o ignorou. Quem era aquele indiano desconhecido, sem educação formal, que enviava fórmulas malucas sem nenhuma prova? Parasite. Mas uma carta chegou às mãos de G.H. Hardy, um dos maiores matemáticos de Cambridge. No início, Hardy também pensou que era um trote. As fórmulas eram bizarras, diferentes de tudo que ele já tinha visto. Algumas pareciam erradas, mas outras eram tão elegantes e profundas que ele disse que só poderiam ter sido criadas por um gênio do mais alto calibre. Hardy ficou obcecado e, com muito esforço, conseguiu trazer Ramanujan para a Inglaterra em 1914. Foi o encontro de dois mundos. Hardy era o rigor, a lógica, a prova. Ramanujan era a intuição, a revelação, a mágica. Juntos, eles formaram uma das parcerias mais incríveis da história da ciência. Hardy ensinou Ramanujan a importância de provar suas descobertas, e Ramanujan abriu os olhos de Hardy para novos universos matemáticos. Mas a história de Ramanujan também é uma tragédia. Longe do casa, em um país frio e com uma cultura totalmente diferente, ele adoeceu. O clima, a comida, a solidão e provavelmente a tuberculose foram minando sua saúde. Mesmo doente, sua mente não parava. Dizem que certa vez, Hardy foi visitá-lo no hospital e comentou que o número do táxi que o trouxe era 1729, um número bem sem graça. Ramanujan respondeu na hora: "Não, Hardy,
é um número muito interessante. É o menor número que pode ser expresso como a soma de dois cubos de duas maneiras diferentes. Ele via matemática em tudo, até no leito de morte. Ele voltou para a Índia em 1919, mas já era tarde demais. Ramanujan morreu em 1920, com apenas 32 anos. Ele deixou para trás 3 cadernos e um maço de folhas, repletos de milhares de fórmulas, teoremas e ideias, a maioria sem prova. Por décadas, matemáticos do mundo inteiro têm se dedicado a decifrar esses escritos. E o mais incrível, quase tudo que ele escreveu estava correto. Suas ideias sobre funções θ, frações contínuas e séries infinitas estavam décadas à frente de seu tempo. E hoje são essenciais em áreas como a física de partículas, a ciência da computação e até no estudo dos buracos negros. Ramanujan nos mostra que o conhecimento não tem um único caminho. A genialidade pode florescer nos lugares mais inesperados, sem precisar de diplomas ou títulos. Ele era um artista cujo pincel eram os números e cuja tela era o universo. Uma mente que via beleza escondida na estrutura da realidade. Já pensou que a Segunda Guerra Mundial poderia ter durado muito mais tempo e custado milhões de vidas extras? Pois é, isso quase aconteceu. Mas um homem, um gênio da matemática, mudou o rumo da história. O nome dele, Alan Turing. Durante a guerra, os nazistas usavam uma máquina de criptografia quase perfeita, a Enigma. As mensagens codificadas que eles enviavam eram praticamente indecifráveis, dando a eles uma vantagem gigantesca no campo de batalha. O alto comando aliado estava desesperado. Era como lutar no escuro contra um inimigo que podia ver tudo. Foi aí que Turing e sua equipe entraram em cena em Bletchley Park, o centro secreto de decodificação britânico. Eles não tinham os computadores de hoje. Na verdade, eles tiveram que inventar a tecnologia do zero. Turing projetou uma máquina eletromecânica chamada Bombe. Essa máquina era uma maravilha da engenharia, capaz de testar milhares de combinações por segundo para encontrar as configurações diárias da Enigma. Cada dia era uma nova corrida contra o tempo. As configurações da Enigma mudavam à meia-noite, e se a equipe de Turing não quebrasse o código a tempo, todas as informações estratégicas daquele dia seriam perdidas. Navios poderiam ser afundados, ataques surpresa poderiam acontecer. A pressão era imensa, mas, graças à genialidade de Turing, eles conseguiram. Eles decifravam as mensagens nazistas, permitindo que os aliados antecipassem ataques, protegessem suas frotas e planejassem contraofensivas com uma precisão incrível. Estima-se que o trabalho de Turing encurtou a guerra em pelo menos 2 anos, salvando mais de 14 milhões de vidas. Ele foi, sem exagero, um herói de guerra, mas o trabalho de Turing não parou por aí. Depois da guerra, ele continuou a desenvolver suas ideias sobre máquinas computacionais. Ele escreveu artigos que são a base da ciência da computação e da inteligência artificial moderna. O famoso teste de Turing, que avalia a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente equivalente ao de um humano, é uma ideia dele. Basicamente, se você está assistindo a este vídeo em um computador ou celular, você deve um grande obrigado a Alan Turing. Ele é considerado o pai do computador moderno. Apesar de toda a sua contribuição para a humanidade, a vida de Turing teve um final trágico e profundamente injusto. Em 1952, Turing foi processado por indecência grosseira por ser homossexual, o que era crime na época no Reino Unido. Para evitar a prisão, ele foi forçado a aceitar um tratamento de castração química. Sua credencial de segurança foi revogada, e ele foi impedido de continuar seu trabalho vital para o governo. O herói que ajudou a salvar o mundo foi humilhado e tratado como um criminoso pelo próprio país. 2 anos depois, em 1954, Alan Turing foi encontrado morto. A causa oficial foi envenenamento por cianeto e foi considerado suicídio. Ele tinha apenas 41 anos. O mundo perdeu um de seus maiores gênios por causa de leis preconceituosas e cruéis. A história de Turing é um lembrete poderoso. Nos mostra como o preconceito pode destruir vidas brilhantes e privar o mundo de um potencial incalculável. Felizmente, o tempo fez alguma justiça. Em 2009, o governo britânico emitiu um pedido formal de desculpas. E em 2013, a rainha Elizabeth II concedeu-lhe um perdão póstumo. Hoje, Alan Turing é celebrado não apenas como um herói de guerra e o pai da computação, mas também como um ícone na luta pelos direitos LGBTQ. E a próxima vez que você usar seu computador, lembre-se de Alan Turing. Lembre-se do gênio, do herói e da injustiça que ele sofreu. A história dele nos ensina que as maiores mentes podem vir de qualquer lugar
e que a aceitação e o respeito são tão importantes quanto qualquer descoberta científica. Em poucos minutos, você viajou por milhares de anos de história. Você testemunhou homens que desafiaram reis, religiões, guerras e o próprio tempo, tudo para decifrar a linguagem invisível do universo. Alguns foram aclamados como gênios, outros taxados de loucos. Alguns enfrentaram a pobreza até o fim da vida, enquanto outros foram brutalmente silenciados. Mas todos, absolutamente todos eles, nos deixaram um legado que você usa todos os dias. Muitas vezes, sem nem se dar conta. Pense comigo. Cada ponte que atravessamos, cada edifício que nos abriga, cada celular em nossas mãos, cada satélite orbitando a Terra, cada mensagem que enviamos instantaneamente para o outro lado do mundo, tudo isso só existe porque alguém, em algum momento da história, teve a coragem de fazer uma pergunta que parecia impossível de responder. Veja bem, a matemática vai muito além de meros números e equações complicadas. Ela é, na verdade, a memória viva da humanidade. É a prova concreta de que o pensamento humano pode, e consegue, sobreviver à passagem implacável do tempo. E sabe qual é a melhor parte? Enquanto houver uma única pessoa no mundo disposta a olhar para o céu, para a Terra, ou para a tela de um computador, e perguntar por quê, a matemática continuará a crescer, a evoluir e a nos surpreender. Ela é uma construção coletiva, uma torre de conhecimento que alcança o futuro, tiolo por tiolo, pergunta por pergunta. Cada nova descoberta se apoia nos ombros dos gigantes que vieram antes, numa corrente ininterrupta de curiosidade e engenhosidade. A história da matemática é, essencialmente, a história da nossa própria civilização. Desde os antigos egípcios, que usavam a geometria para demarcar terras férteis após as cheias do Nilo, os gregos, como Pitágoras e Euclides, que transformaram a medição em uma ciência abstrata e elegante, a matemática sempre foi a ferramenta que usamos para dar sentido ao caos. Imagine a ousadia de Arquimedes, que com alavancas e polias, acreditava poder mover o mundo. Ou a revolução silenciosa de Al-Khwarizmi, cujo nome nos deu a palavra algoritmo e cujos trabalhos sobre álgebra mudaram para sempre a forma como resolvemos problemas. Pense em Newton e Leibniz, que, quase simultaneamente, nos deram o cálculo, a linguagem para descrever o movimento e a mudança, desde a queda de uma maçã até a órbita dos planetas. E a história não parou por aí. Mulheres brilhantes como Hipátia, que liderou uma escola de filosofia e matemática na antiga Alexandria, ou Ada Lovelace, que enxergou o potencial dos computadores muito antes de eles existirem. Também enfrentaram barreiras imensas para deixar sua marca. Suas histórias nos lembram que o talento e a genialidade não têm gênero, raça ou classe social. A matemática é um idioma universal, acessível a qualquer mente curiosa, o suficiente para aprendê-lo. É a força que impulsionou a Revolução Industrial, que nos levou à era espacial, e que hoje alimenta a inteligência artificial que está remodelando o nosso presente. Quando você usa o GPS para encontrar um caminho, está confiando em séculos de desenvolvimento da geometria e da trigonometria. Quando você faz uma compra online segura, está protegido por algoritmos de criptografia baseados em teorias de números, que por muito tempo foram consideradas puramente abstratas, sem aplicação prática. A matemática está escondida à vista de todos, tecendo a realidade que habitamos. Ela é a poesia da lógica, a arte da razão. Ela nos ensina a pensar de forma crítica, a resolver problemas de maneira criativa e a apreciar a beleza de um padrão bem definido. Ela é a prova de que, com persistência e imaginação, podemos desvendar os segredos mais profundos do cosmos. Se este vídeo fez você olhar para o mundo ao seu redor de uma forma diferente, se fez você enxergar a história escondida em um simples aplicativo de celular ou na estrutura de uma ponte, então ele já cumpriu sua missão. A jornada do conhecimento é infinita, e cada um de nós é um explorador em potencial. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas viagens pela história. Deixe seu comentário nos dizendo qual gênio da matemática mais te inspira ou qual descoberta te fascina. E, se você acredita que essa história merece ser contada, compartilhe esse vídeo com quem também ama descobrir o que existe por trás da realidade. Porque aqui, no canal das biografias, nós não contamos apenas histórias, nós revelamos as mentes que mudaram o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima. Agora, ajude o canal, curta, compartilhe e comente. Até a próxima.